Então, Jonas, capítulo 1, diz assim: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar a carga que estava no navio, para o aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe: Que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu. Amém? E o texto prossegue, eu não vou ler o capítulo todo, mas queridos, veja que o propósito de Deus, a palavra de Deus, veio ao profeta Jonas, dizendo, dando uma ordem direta para ele, ir à cidade de Nínive e clamar contra ela. Porque, disse o Senhor, a malícia da cidade, se subiu contra o Senhor, subiu contra ele. E queridos, eu fico, nós quando olhamos para esse texto, nós muitas vezes concentramos o nosso olhar naquilo que Deus mandou o profeta fazer. Deus mandou o profeta ir até a cidade. Mas a pergunta que fica é, diante da atitude de Jonas, diante daquilo da reação de Jonas, diante da ordem de Deus, a gente fica pensando, talvez Deus não tivesse um outro profeta para fazer isso que Deus queria que fosse feito. Talvez nós podemos ficar pensando, talvez Deus poderia levantar outra pessoa para fazer aquilo que Deus havia mandado Jonas fazer. Já que foi até fácil, ou relativamente fácil, aquele povo se arrepender. A Bíblia diz que quando Jonas chegou na cidade, ele percorreu a cidade, e num espaço de ali 40 dias, ficou falando do arrependimento e o povo todo se arrependeu. Foi relativamente fácil. Aquilo é cumprir essa ordem de Deus na vida de Jonas. Mas muitas vezes, queridos, nós precisamos entender que Deus, quando Ele nos manda fazer alguma coisa, Deus precisa tratar o nosso coração. Assim como Deus queria restaurar aquela cidade, Deus queria restaurar o coração de Jonas. Deus queria trabalhar no coração do profeta. Deus queria tratar com o coração do profeta. Ei, escuta, meu irmão, tem profeta que precisa ser tratado por Deus. Tem profeta que é homem de Deus, que é homem e mulher que ouve o Senhor, que é homem e mulher que tem intimidade com Deus, que é homem e mulher que conhece a voz de Deus, mas que ainda assim precisa de um tratamento de Deus. Será que você se identifica com essa palavra?
Porque todos nós que estamos aqui, queridos, estamos sendo tratados por Deus. Todos nós que estamos aqui, que um dia levantamos as nossas mãos, que um dia, em algum momento, Jesus Cristo entrou na nossa vida, estamos num processo em que Deus está tratando conosco. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, Deus tem promessa na sua vida, você é profeta, quando tu abre a tua boca, Deus fala por meio dos seus lábios. Mas muitas vezes Deus tem que tratar com você. Deus tem que tratar você. Veja que o que Deus precisou fazer para tratar a vida de Jonas. O que Deus precisou realizar para que o profeta não só cumprisse a vontade de Deus, não só fizesse aquilo que Deus havia mandado, mas para que o profeta visse Deus na sua vida. Muitas vezes nós estamos sendo usados por Deus para abençoar outras vidas. Nós estamos sendo usados por Deus para trazer talvez um grande avivamento. Mas não estamos sendo tratados por Deus. Quantos pastores estão curando? Quantos pastores estão tratando de ovelhas? Quantos homens de Deus que não estão tratando das coisas de Deus e se esquecendo da sua própria vida? Quantos homens de Deus que estão cuidando das coisas do Senhor e estão se esquecendo de cuidar da sua vida? Jonas aqui se preocupou em fugir porque ele tinha algum problema com aquela cidade. Alguma coisa, né? Ele não queria ver aqueles homens que eram maus, aqueles homens que eram perversos, tendo uma oportunidade de arrependimento. Muitas vezes nós queremos ocupar o lugar de Deus. Deus nos manda fazer, a gente diz: Senhor, tem certeza, Deus, que é isso mesmo que o Senhor quer? Tem certeza eu falar para fulano, Senhor? Poxa, mas não vale nada. Não presta. É 171. Nunca enganou ninguém. Até dormindo, se deixar, engana as pessoas. E às vezes Deus fala: é para Ele que eu quero que você fale. É para lá que eu quero que você vá. É por isso que, apesar de estarmos sensíveis à voz de Deus, apesar de ouvirmos a voz de Deus, apesar de sabermos a direção que Deus quer, nada disso adianta se nós não estivermos dispostos a ir. Jonas sabia a direção que Deus queria, ele falou: então eu vou para outro lugar. E é aí, queridos, que nós podemos entrar num confronto com Deus. Porque qual é o salmo que nós lemos? O Salmo 139, o salmista diz: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? O nosso Deus está em todo lugar. O nosso Deus te conhece, meu irmão. E muitas vezes nós usamos esse texto para falar com aqueles que estão fora da igreja, dizendo: olha, venha para a casa do Senhor, porque não importa onde você esteja, Deus está te vendo. Mas às vezes nós estamos aqui, no lugar onde Deus fala, no lugar onde Deus se manifesta, no lugar onde Deus se revela, e não estamos escondidos, ou tentamos fugir da presença de Deus. Não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Jonas pegou um navio para outro lugar, e a primeira coisa que ele fez foi: vou ficar escondidinho aqui. Vou deitar e vou dormir. Dormir no navio é bom, queridos. Tem um balanço do mar. Dormindo no navio você não fica enjoado. A Bíblia diz que Jonas dormiu profundamente. Dormiu como um bebê. Dormiu como um garoto, sem preocupação, né? Bem longe daqueles animais que Deus havia mandado ele pregar, indo para outra direção. E aí, queridos, quando nós vamos contra a vontade de Deus na nossa vida, que Deus nos resgata.
que Deus nos busca, que Deus nos encontra. Porque Deus está vendo você. Deus está te vendo, queridos. Muitas vezes nós estamos nesse barco chamado mundo, em que cada um serve um Deus diferente, em que cada um teme a um Deus diferente, e nós estamos calados. Nós estamos com a nossa boca fechada, porque não estamos no lugar que Deus mandou a gente estar. Nós estamos fora da posição de Deus. Estamos calados porque não temos a ousadia de abrir a nossa boca, porque sabemos que ali não é o lugar que Deus nos chamou para estar. Porque ali não é o lugar que Deus nos chamou para sermos profetas. Não é naquele lugar. Ali tinha um campo, ali tinham pessoas que necessitavam de uma palavra. Mas Deus precisou se revelar na vida de Jonas. Deus precisou agir. Os grandes feitos de Deus, meu irmão. A Bíblia diz que aqueles homens lançaram sortes para saber quem era o responsável por aquela tempestade. E a sorte caiu sobre Jonas. Esses homens, eles ainda demoraram algum tempo para poder jogar Jonas para o mar, e o texto diz que eles temeram ao Senhor, eles se ofereceram sacrifícios e fizeram votos, dizendo: Senhor, não nos lance a saíra por termos jogado Jonas no mar. Às vezes, quem está fora do nosso contexto tem mais temor a Deus do que nós. Às vezes, aquele que não conhece a Deus, aquele que está fora da igreja, aquele que não ouve a voz de Deus, em muitos momentos teme mais a Deus do que nós. Quando eu fui morar, em Santa Cruz da Serra, fiquei espantado, lá tem muito filho de crente. E aqui, os meninos vão jogar bola. Tem uns meninos aí que tem a boca mais suja, meu irmão. Que pau de galinheiro. E é palavrão para lá, é palavrão para cá. E eu aprendi uma coisa interessante lá, jogando futebol, estava perto, não, a irmã está passando lá, está falando palavrão, rapaz, toma vergonha na cara. Eu falei, que isso? Respeito, né? Se estivesse perto de uma igreja, está falando palavrão no campo aqui, perto da igreja, a casa do vizinho. No respeito. Pessoas que eram do mundo. Alguns eram filhos de crente, mas não serviam a Deus. Mas, queridos, às vezes nós estamos na casa do Senhor e estamos com irreverência na presença de Deus. Estamos na presença do Senhor, Deus nos manda fazer e a gente faz coisas diferentes daquilo que Deus manda. Vamos numa outra direção, num outro caminho que não é o caminho que Deus quer. Esses homens, então, eles temem a Deus, jogam Jonas no mar. Ele, então, é engolido e vai parar no ventre do grande peixe. E ali ele tem um particular com Deus. Às vezes, queridos, Deus precisa nos deixar sós. Às vezes Deus precisa esvaziar um pouco o culto. Às vezes Deus precisa diminuir um pouco as luzes. Às vezes nós precisamos dobrar o nosso joelho, entrar no nosso quarto, fechar a porta. Porque tem coisa que Deus só faz no particular. Tem muita coisa que Deus faz no coletivo. Deus, para curar, muitas vezes Ele precisa estar no coletivo, porque precisa ter você e outra pessoa, para você orar por ela. Mas tem coisas no nosso coração que Deus faz no particular. O quarto de Jonas foi o peixe. No quarto de Jonas ele pôde falar com Deus. Deus pôde convencer Jonas.
Deus pôde revelar a sua vontade para Jonas. Naquele lugar, Jonas teve que temer, e temeu ao Senhor. Meu irmão, não precisa, né? Eu fico imaginando uma coisa dessa, queridos. Porque se tem uma coisa que eu tenho medo é de ficar no mar sozinho de noite ainda. Jonas no meio do mar, sozinho, de repente, na barriga do peixe, no escuro, sozinho, sem ninguém, não tem uma mãezinha lá. Mas tinha a presença de Deus. Meu irmão, às vezes você se sente tão só. Às vezes parece que você está lutando contra a maré. Parece que você está só, ninguém te compreende, ninguém te entende, ninguém consegue chegar a entender aquilo que você está pensando. Mas entenda, existe um Deus que está com você. Nesse lugar de frio, de escuridão, nesse lugar onde você não vê perspectiva, que você não vê saída, tem um Deus que está contigo. Tem um Deus que ouve a tua voz. Tem um Deus que falou com você lá atrás, que não mudou a sua palavra. O Deus que te levantou e te fez a promessa, aquele que disse, olha, vai para lá, ele continua dizendo. Sabe aquilo que ele falou lá atrás? Eu vou salvar tua família, eu vou salvar tua casa, eu vou salvar teu marido, eu vou salvar tua mulher, sabe? Os teus filhos vão estar na casa de Deus. Essa promessa Deus não mudou. Continua de pé, a palavra de Deus. Nós é que às vezes nos escondemos, nós é que às vezes pegamos navios que vão na direção contrária, nós é que às vezes vamos para um lugar escuro e falamos, ao invés de influenciar, nós ficamos lá no esconderijo, dormindo, enquanto devíamos estar orando. Deus então nos leva para a barriga do peixe, é na barriga do peixe que a gente aprende a ter intimidade. É quando a gente é levado para o fundo do mar, nas profundezas da terra, que a gente aprende a ter intimidade com Deus. Jonas aprendeu quando ele foi para o Seol, quando ele foi e viu que não tinha saída, não tem como fugir, não tem como escapar. É aqui eu oro ou eu oro, é aqui eu dobro meu joelho ou eu dobro meu joelho, é aqui que Deus me chamou para ter um particular. Meu irmão, nessa noite Deus te chamou porque Ele quer ter um particular contigo, Ele quer falar contigo individualmente, Ele quer falar contigo no teu coração, Ele quer mudar a tua vida. Deus nos tira, queridos. E a Bíblia então diz que quando Jonas entende isso, o peixe cospe Jonas, e ele ainda tem que caminhar até a cidade de Nínive. Ele prega a palavra do Senhor, aqueles homens se convertem, eles se rendem ao Senhor. Então o profeta fica abatido. Então o profeta entra em crise, entra em depressão, porque Deus fez a sua vontade. Ele teve uma grande vitória. Assim como Elias, diante dos profetas de Baal, que teve uma grande vitória. E quando uma mulher se levantou contra ele, ele ficou com medo, saiu correndo e foi se esconder. O profeta também, queridos. E a Bíblia diz que ele teve mais pena de uma boboreira do que de pessoas, do que um povo inteiro. Ele teve mais compaixão de uma planta do que de pessoas. E às vezes nós estamos na presença de Deus, queridos, mas o nosso coração está insensível aos sentimentos das pessoas. Às vezes nós estamos na casa de Deus, mas o nosso coração está endurecido às necessidades dos nossos irmãos. Meu irmão, eu não tenho problema nenhum contra pet, eu amo cachorro, eu amo gato. Eu amo de coração, você pode ter um pet, eu acho lindo demais. Mas tem gente que ama mais um cachorro do que uma criança. Tem gente que vê um cachorro, ai que coisa linda.
Aí vem uma criança, ai, não suporto criança. E às vezes os nossos valores estão invertidos, queridos. Quando nós valorizamos as coisas mais do que as pessoas. Quando nós valorizamos o ter mais do que o ser. Quando nós valorizamos mais, a experiência do que o próprio Deus. Quando nós valorizamos outras coisas que não a presença do Deus verdadeiro na nossa vida. Deus não abandonou Jonas ainda quando ele estava triste, querido. Ainda quando ele estava desesperançado, ainda quando ele estava naquela situação em que ele estava com seu coração totalmente decepcionado, porque deu certo a pregação dele. Eu entendi, queridos, que Deus fez tudo isso para tratar o profeta. Olha que Deus maravilhoso, que para tratar a vida de um homem, Deus salva uma nação. Que para tratar a vida de um homem, Deus trata os marinheiros do barco. Que para cuidar do coração de um homem, e eu vejo como desse Deus é maravilhoso quando Ele tem um plano na nossa vida, meu amado, porque Deus pode mover os céus e a terra, Deus pode mandar peixe te engolir, Deus manda você pregar, e Ele vem no final e ainda te consola. Que Deus tremendo! Que Deus maravilhoso! Esse Deus nunca te abandonou, meu irmão. E Ele está aqui hoje, pronto para te consolar, pronto para enxugar dos teus olhos toda lágrima. Ah, pastor, mas eu errei. Pastor, Deus sabe o que passa no meu coração, eu tive vontade de fazer o que era mal mesmo, pastor. Eu tinha vontade de acabar com tudo. Foi feliz que ela se deu mal. Você é humano, querido. E Deus trata com você. Ele conhece a tua tristeza. Ele conhece a tua dor. Ele conhece o teu choro. Ele conhece o teu pranto. Ele consegue ter formas de te mostrar o que é valioso, o que é precioso para Ele. Para que aquilo que é precioso para Deus seja também precioso para você. Deus mostra para Jonas que aquelas vidas eram tão preciosas para ele. E que deveriam ser preciosas para Jonas também. Queridos, às vezes nós somos profetas e falamos, e Deus nos usa. Nós proclamamos, e Deus abençoa. Mas isso não significa que nós também, recebemos essa bênção. É por isso que nós precisamos ficar atentos. Porque Deus pode nos usar. Deus pode te usar para fazer maravilhas. Você pode ser uma bênção, meu irmão, para a vida de outras pessoas. Mas se você não for sensível à voz do Espírito Santo, se você não se deixar ser tratado por Deus, você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você pode fazer grandes coisas para Deus e ainda assim viver longe de Deus. Viver frio na fé. Viver uma vida cristã, de altos e baixos, como estava a vida de Jonas. O profeta de Deus. Você é profeta de Deus. Você é uma profeta de Deus, uma profetisa de Deus. Mas só somos profetas quando estamos na vontade de Deus. Nós só profetizamos quando cumprimos a vontade de Deus, e nem sempre a vontade de Deus nos agrada.
Nem sempre a vontade de Deus é aquela que está nos dando, vamos dizer assim, o prazer naquele momento. Tem prazer em fazer isso aqui. Ah, Senhor. Mas isso não muda o chamado de Deus na sua vida. Isso não muda aquilo, a função, o propósito que Deus tem com você. Não muda. Porque tudo o que Deus quer te ensinar é ter intimidade com Ele. Tudo que Deus quer te ensinar começa quando Ele muda tudo para te trazer para próximo dEle. Para próximo da sua vontade, próximo do seu querer. Ouça, querido, a voz do Espírito Santo hoje. Será que você pode fechar os seus olhos? Aí mesmo no seu lugar. Porque o Espírito de Deus está aqui, queridos. O Senhor está aqui, meu irmão. Ele conhece e sonda cada coração. Ele sabe o caminho que nós percorremos. Mas Ele tem um alvo. Ele tem um lugar que Ele quer que a gente chegue. E muitas vezes, nós vamos sair da direção, mas Deus vai nos trazer de volta. Mas Deus vai nos colocar no rumo novamente. E às vezes as provas que nós estamos enfrentando na vida é a maneira de Deus de nos trazer para o prumo de novo. É a maneira de Deus nos trazer de novo para o propósito. É a forma que Deus tem de trabalhar na nossa vida e nos trazer para a direção que Ele tem para nós. Por isso, meu irmão, não lute contra as provas. Se coloque na presença de Deus. Não murmure, não pragueje. Não fica abrindo a tua boca para reclamar. Mas abra a tua boca para adorar. Abra a tua boca para clamar ao Senhor. Abra os teus lábios para dizer para Deus aquilo que está no teu coração. Sabe, o teu Deus te entende. Ah, Senhor, o teu Deus te conhece. Larabandaraçou, lerabandaraxicomarais. Ó Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, eu vejo aqui homens e mulheres de Deus, profetas escolhidos por Ti, para impactar nações, para impactar povos inteiros, Senhor, com uma mensagem vinda do Teu coração. É do Teu coração para o nosso coração. É dos Teus lábios para os nossos lábios, Senhor. Larabandaraxicobarai. Mas muitas vezes, Pai, a estratégia do inimigo é nos tirar, Senhor, dessa direção. E as nossas limitações, Senhor, a nossa visão pequena, egoísta, Pai, em muitos momentos quer fugir, quer, Senhor, ir para outro lugar, Deus, quer não ser incomodado, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Deus, mas aquele que toma a mão no arado não pode olhar para trás, Senhor. Aquele que uma vez foi chamado por Ti, Senhor,
Oh, meu irmão, Deus já te encheu com a sua presença. Deus já derramou do seu Espírito sobre você. Você já é conhecido como homem e mulher de Deus. Não tem para onde você fugir. Não tem para onde você ir. Porque quando você trata de vidas, Deus também está tratando o teu coração, a tua vida. Enquanto você ora por alguém, enquanto você intercede, Deus também está tratando o teu coração, meu irmão. Enquanto você está orando por famílias, por outras vidas, Deus também está cuidando da sua família. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ora, meu irmão, pelo teu prédio. Ora, querido, pela tua vizinhança. Ora pelo catete, ora por esse lugar. Ora pela irmã que não fala contigo. Ora por aquele que vira a cara para você. Aquele que não olha para tua. Ora por ele, clama. Que enquanto você ora por ele, Deus trata contigo. Enquanto você tem palavra de Deus para ele, Deus também tem palavra para consolar o teu coração. Enquanto a vida dele é transformada, Deus também trata no profundo do teu coração em coisas que ainda não foram transformadas por ele. Porque Deus sabe que você é mulher de Deus, Deus sabe que você é homem de Deus, Deus sabe que você é capaz de cumprir essa tarefa, Deus sabe que você é capaz de cumprir essa missão, Deus já te deu autoridade, Deus já te deu uma palavra que vai impactar nações, Deus já te deu tudo isso, mas tem coisas na sua vida que Deus ainda precisa tratar. Tem áreas que Deus ainda precisa mexer. E Ele está mexendo. Ele está tratando, meu irmão. Se sujeite ao tratamento de Deus. Não deixe as coisas chegarem no nível de você precisar ser engolido pela tempestade, engolido pela baleia, para poder estar no particular com Deus. Não deixe chegar nesse ponto. Se sujeite ao Senhor. Ouça o Senhor. Ouça a sua voz. E cumpra o seu chamado. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.